Você tem toda a liberdade de expressar a sua gratidão ao Senhor por ter o privilégio, por nós termos este privilégio, que é estarmos na casa dEle, adorando ao Senhor, cultuando a Ele, porque Ele sempre é digno e é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é por isso que nós nos reunimos aqui, não é verdade? É por isso que nós estamos aqui, por causa do Senhor, porque Ele é bom e grande é a sua fidelidade. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânimes todos os dias, aonde? Diga comigo, no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Coloque sua mão no seu coração, que o Senhor fale conosco de forma sobrenatural, que as nossas mentes, nosso coração, nossa alma estejam debaixo do temor do Espírito Santo de Deus, e que nenhuma fortaleza, nenhum sofisma, nada que venha sobre pensamentos venha prevalecer, a não ser a vontade do Senhor em nós nesta manhã. Por isso nós nos reunimos aqui e subjugamos nosso entendimento na vontade do Senhor, para que somente a vontade do Senhor seja feita e não a nossa. E quem concorda diga amém e tome assento louvando ao Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Nessa manhã nós vamos meditar um pouquinho na lição de número 8, que tem como tema palavras que descrevem os membros da igreja. Quem que é a igreja do Senhor aqui? Glória a Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e por isso nos reunimos sempre na presença deste Deus, com alegria, com gratidão na nossa alma. Por que nós somos a igreja? Porque nós somos merecedores? É ou não é? Não é porque nós somos merecedores, mas é porque Deus nos amou tanto, que Ele entregou o Seu Filho na cruz, para morrer por nós, para nos redimir, nos remir, para perdoar os nossos pecados, pagar uma dívida que é nossa, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estar na sua casa, ouvindo sua palavra, glorificarmos o seu nome e abrirmos o nosso coração para que as palavras dele não sejam mais somente dele, mas venham dele para dentro de nós, para que sejam também nossas. Por que nós somos a igreja? Porque Jesus nos comprou por um bom preço, porque Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, e hoje nós não temos mais que recorrer a sacrifícios, a oferendas de animais. Não precisamos mais sacrificar nada no sentido físico, no sentido humano de animal, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados, porque Cristo Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele foi o homem perfeito, que Ele se entregou por nós. Ele mesmo entregou a sua vida por amor de nós, entregou a sua vida por amor à sua igreja, entregou a sua vida não somente por aqueles que o reconhecem, mas Ele amou o mundo inteiro, ou seja, todas as criaturas da terra. E por isso nós temos essa honra, este privilégio de não mais estarmos separados de Deus, mas agora sermos de fato esta igreja que foi comprada e temos o livre acesso para estarmos no trono da graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia! E glória a Deus por isso. O versículo-chave é o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 47, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O alvo dessa lição é aprender mais 5 palavras que descrevem a natureza e o significado de sermos um membro da igreja.
Na lição de número 7, nós falamos sobre algumas palavras que descrevem os membros da igreja. Quais foram? Nós falamos sobre os cristãos, os irmãos, os crentes e fiéis, falamos sobre os peregrinos e falamos sobre os servos. E hoje nós vamos ver mais algumas palavras que se arremetem ao caráter daqueles que servem a Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai ministrar nos nossos corações. Por isso, vamos estar todos atentos, vamos prestar atenção na palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa manhã. O aluno, após essa lição, será capaz de refletir sobre o significado de 5 palavras que descrevem os membros da igreja: discípulos, santos, eleitos, sacerdote e os do caminho. Também será capaz de sentir a necessidade de dar bom testemunho como eleitos do Senhor. E será capaz de viver de acordo com as palavras que descrevem um membro da igreja. Nós temos comentado ao longo dessa revista, que tem como tema Edificarei a minha igreja. Nós estamos falando sobre o que é a igreja, qual é a natureza desta igreja, o que é ser parte desta igreja. E nós temos enfatizado muito ao longo destas lições a respeito daquilo que é o caráter daquele que diz estar na igreja. Qual é o caráter daquele que diz estar no corpo? E nós temos percebido ao longo dessas lições que há uma importância muito grande de nós termos uma vida de testemunho, primeiro diante de Deus e depois diante das pessoas. É muito importante nós entendermos que, como fizemos parte desta igreja, esta igreja que custou o sangue de Jesus na cruz, é muito importante nós entendermos que nós não podemos somente falar que nós somos cristãos, nós não podemos somente achar que nós somos cristãos, nós não podemos apenas dizer para as pessoas que Jesus nos salvou, nos libertou, nos curou, nos renovou, tirou o peso, nos curou de depressões, de ansiedades, de muitas coisas. Não, elas têm que olharem para nós e verem a ação do Espírito Santo em nós. As pessoas devem olhar para a igreja e perceberem que o caráter dos membros da igreja são diferentes. É um caráter que reflete a alegria e a paz que só o céu pode dar. Um caráter que revele a palavra de Deus. Se não me engano, foi Dwight Lyman Moody que escreveu uma frase e ele foi muito feliz na sua colocação. Ele diz: 1% das pessoas lerá a Bíblia. 99% delas lerão o cristão. Ou seja, 1% das pessoas vão procurar conhecer o Senhor através da palavra. Mas a maioria, 99% das pessoas, vão procurar conhecer o Senhor através dos testemunhos daqueles que se dizem fiéis. Vocês estão comigo nessa manhã? Aleluia. Dê glória aí, não dorme não, viu? Fica esperto, aleluia. Então, nós percebemos que ao longo da caminhada da fé, e principalmente durante o período do século 21 que nós estamos inseridos, a igreja ela tem sofrido uma deficiência muito grande. Não uma deficiência a respeito do poder, porque nós vemos muitos vídeos, ouvimos muitos testemunhos de pessoas que são curadas, pessoas que são libertas, pessoas que são restauradas por Deus. Lembrando, claro, que nós não podemos excluir isso da vida da igreja, porque o poder de Deus faz parte da vida daqueles que buscam a Deus. Mas, por enfatizarmos tanto o poder, por enfatizarmos tanto revelações, nós esquecemos que a maior revelação na vida de um cristão, da sua vida, é esse cristão se colocar debaixo da palavra e ter a palavra revelada no seu coração e assim revelando esta palavra aos demais. Vocês estão me ouvindo? E o erro dos nossos irmãos que vieram e vivendo o cristianismo ao decorrer do tempo é esse: enfatizar mais o exterior do que o interior.
priorizar mais a aparência do que o caráter. Porque não adianta eu estar vestido bem aqui e falar bonito. O que faz a diferença não é o vestir e o falar. O que faz a diferença é nós praticarmos as palavras do Senhor. É nós indicarmos este caminho que liberta. De nós falarmos não de nós, mas termos o respaldo do Espírito Santo. Ou seja, Ele me transformou e agora eu posso falar que as pessoas podem ser transformadas também. Então, qual é o caráter destas pessoas que compõem a igreja? Eles são servos. Eles servem uns aos outros e eles servem também ao Senhor. Eles são peregrinos. Eles não vivem em função de uma vida aqui na terra, porque eles sabem que muito em breve, o Senhor irá nos buscar. E é interessante porque nós vemos um cristianismo apegado nas coisas terrenas. Nós vemos um cristianismo atual preso nas coisas da terra. E quando nós lemos a Bíblia, ainda está escrito: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ainda está escrito. É muito preocupante, meus irmãos, porque nós percebemos que há uma necessidade muito grande. Há uma necessidade muito grande, mas não há ninguém que se disponibilize. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, se não me falha a memória, Deus diz a Ezequiel: eu procurei um homem que se colocasse na brecha, e eu não encontrei. E que nessa manhã o Senhor possa olhar para nós e encontrar essas pessoas que querem fazer a diferença, que não se acostumaram em ouvir a palavra, que não se acostumaram em ouvir mais um ensino, mas que realmente querem ser pessoas que vão resplandecer a glória de Deus aonde forem. Então, nós vamos ver aqui mais algumas palavras que descrevem o caráter destes membros. E a primeira delas é uma palavra que arremete a algo muito importante, que é a palavra discípulo. Discípulo. E a pergunta que fica já de início para nós meditarmos é: você é um verdadeiro discípulo do Senhor? Você é um verdadeiro discípulo do Senhor? Será que eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor? Como são as minhas reações? Como são as minhas atitudes? Trazendo para o lado mais introspectivo, como são as minhas motivações? O que me faz servir? O que me faz estar aqui nesta manhã, no dia 10 de novembro de 2019? É porque eu sou um discípulo? É porque eu sirvo ao meu mestre, ao meu Senhor Jesus Cristo? Por que eu estou aqui? A palavra discípulo, ela vem da mesma raiz a palavra discípulo vem da mesma raiz da palavra discipulado, e também da mesma raiz da palavra disciplina. Porque se eu sou discípulo, é porque eu passei pelo discipulado e eu sofri a disciplina do Senhor. E o que é disciplina? É ficar sentado no banco e não ceiar? Não. O que é disciplina? É a correção do Senhor. Disciplina é o ajuste que o Senhor faz em nós. E a verdade é que todos os dias nós passamos por disciplinas. Deus todos os dias trabalha em nós. Deus, quando nós abrimos o nosso coração, Ele nos molda e faz o vaso de acordo com a vontade dEle, da vontade do oleiro. A verdade é que quando nós abrimos o coração para sermos discipulados pelo nosso Deus, nós vamos perceber que as provas vão aumentar, que as dificuldades elas vão aumentar. Mas como assim? Me falaram que era tudo uma maravilha quando eu aceito Jesus. E de fato é a maravilha da paz que você tem na sua alma, que nada pode roubar, que nenhum problema pode tirar. Mas por que tem paz? Porque tem paz no meio das tribulações. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, tem tribulação, mas dentro de mim tem paz. A certeza de que por mais que está difícil na minha volta, Ele é aquele que está comigo em todo o tempo. Então, ser discípulo
é passar por esse discipulado e saber que todo discipulado tem as suas disciplinas. É saber que a vida cristã é uma vida de constante crescimento. E há quem diga que a vida cristã é como o pão, quanto mais bate, mais cresce. Então, quanto mais disciplinas, mais crescimento. Então, nós vemos que Jesus ele vai fazer uma afirmação, e na verdade é uma ordem. Está ali na sua revista, você pode acompanhar comigo. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, aonde Jesus diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as minhas palavras. O termo discípulo vem de uma palavra no grego usada para alguém que está aprendendo, um aluno. E eu te pergunto e pergunto para mim também nessa manhã: de quem nós temos aprendido? De quem nós temos aprendido? Porque se a palavra discípulo revela o caráter daquele que faz parte da igreja, se ela revela, é porque ela demonstra e traz para fora aquilo que está dentro de nós. Quando alguém olha para nós e diz assim: essa pessoa é um discípulo, ela é um verdadeiro discípulo de Jesus, é porque aquela pessoa vive como Jesus. Eu sempre ouvi muito ao longo da minha vida, principalmente quando eu era mais novo e fui crescendo, e eu quero parar de crescer em nome de Jesus, né? Que a minha mãe sempre me falou muito disso: você não conviveu muito com seu pai, mas você é muito parecido com ele. O jeito, a forma de se expressar. Por quê? Porque eu sou filho do meu pai. E é da mesma forma quando eu sou discípulo. Quando as pessoas olham para nós, elas sabem que nós somos discípulos, porque é a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos expressarmos, ela nos denuncia. Foi o que falaram para Pedro, quando Pedro estava seguindo Jesus de longe, porque havia cortado a orelha do soldado romano que se chamava Malco, e agora eles prenderam Jesus e Pedro estava de longe. E aí chegaram para ele e falaram assim: você é um deles. E ele: não sou não. E ele saiu e depois se aproximou uma serva que acendeu uma fogueira, e a Bíblia diz assim, ela disse para Pedro: você é um deles, a sua fala te denuncia. Ou seja, você fala como aqueles que andam com Jesus, você se expressa como aqueles que andam com Jesus. Então, de quem nós temos aprendido? Porque Jesus, ele fala na sua palavra em Mateus capítulo 11, ali a seguir do versículo 28, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz algo interessante: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão paz na vossa alma. Aprendei de quem? De quem? De Jesus. E a pergunta que fica na minha alma é: se eu não estou vivendo como a palavra de Deus, como um discípulo de Cristo, de quem eu tenho aprendido? De quem eu tenho aprendido? Em quem eu tenho me espelhado? Nós vivemos uma época que as pessoas se espelham em jogadores de futebol, se espelham em pessoas que exercem influência na sociedade. Só que essas pessoas dificilmente vão transformar o nosso caráter. Essas pessoas dificilmente vão nos levar ao céu. Só tem um que transforma o caráter e que pode levar ao céu, é Jesus Cristo. Por isso ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Se você é discípulo, é porque você tem aprendido de Jesus. Um exemplo muito interessante é o de Marta e Maria. Porque Marta estava em casa, atarefada com muitas coisas, mas Maria
escolheu a melhor parte, ela estava aos pés de Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que não se ocupa com tantas coisas, porque sabe que estar aos pés é o que vai fazer com que ele entenda o propósito de Jesus para que ele faça as coisas certas. O verdadeiro discípulo é aquele que quando Jesus está na casa, ele deixa tudo que está fazendo e ele vai para os pés de Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que não se distrai com nada, a não ser servir ao seu Jesus. O que é o discipulado? Discipulado é você seguir os passos de alguém, aprender com uma pessoa. O discipulado é você ser formado por alguém. Discipulado cristão é você abrir o seu coração a Jesus, para Jesus, para que Ele não só mude sua forma exterior, mas transforme o seu coração, os seus sentimentos e traga sentido para a sua alma. O que é o discipulado? Discipulado é você não entregar 50% para Jesus. Discípulo é aquele que não entrega 70%. O discípulo não é aquele que deposita 99% da sua vida nas mãos do Senhor. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que se entrega por inteiro. É aquele que se rende completamente. É aquele que quando está na presença do seu Senhor, ele abre o seu coração e a sua alma, porque ele sabe que só o seu mestre tem palavras de vida eterna. O verdadeiro discípulo é aquele que entendeu o que está escrito em Lucas capítulo 14, tão conhecido, versículo 33, que diz que Jesus disse que se alguém quiser ser o meu discípulo, vai ter que renunciar tudo quanto tem. E no versículo 25 do mesmo capítulo 14, ele diz: se você não amar menos sua mãe, seu pai, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, você não pode ser o meu discípulo. Ou seja, quando nós colocamos pessoas na frente de Deus, quando nós colocamos sentimentos na frente de Deus, quando nós colocamos emoções acima da vontade de Deus, nos guiando por sentimentos e emoções, por prazeres e não pelos ensinos do nosso mestre, nós não somos discípulos. Porque o discípulo é aquele que ele não é inconstante, ele não é faltoso. O discípulo é aquele que sempre está na presença de Deus, porque ele entendeu o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eles sabem o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do amor com que nós temos servido aos santos e ainda servimos. O verdadeiro discípulo sabe que nada Deus esquece, porque tudo está nas suas mãos, e que um dia nós estaremos diante do nosso mestre, daremos conta de tudo e receberemos aquilo que só Ele pode nos dar. Quem é o verdadeiro discípulo? Aquele que aprende do seu Deus, aquele que aprende do seu Senhor, aquele que aprende do nosso mestre. Foi por isso que Jesus disse algo que mexe conosco. Ele diz: a ninguém vocês chamem de Senhor, porque só há um Senhor e mestre no meio de vós, a saber, o Cristo, Filho de Deus. A verdade é que nós não somos mestres no sentido de superiores. A verdade é que todos nós somos irmãos. Mas tem as hierarquias, mas as hierarquias é uma ordem bíblica para organização, para sustentação, para que cada um desenvolva um papel e cumpra o ministério que Deus entregou a cada um de forma individual e específica. Mas a verdade é que todos nós temos um só Senhor.
A verdade é que nós temos um só mestre. A verdade é que nós recebemos o batismo por meio de um só Espírito. A verdade é que todos nós fizemos partes de um só corpo, que é a igreja, do qual o Mestre Jesus é o cabeça dela. Aleluia! Deus me fez uma pergunta, eu meditando a respeito disso. O Espírito Santo perguntou no meu coração: você está disposto a aprender? Porque discípulo é aquele que sempre está disposto a aprender do seu mestre. O apóstolo Paulo, alguns dizem que ele morreu com cerca de 68 anos, se não me falha a memória. Mais ou menos isso, salvo engano. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: preso, prestes a morrer. E quando ele diz assim: o inverno está próximo, traz a capa, está frio, eu preciso me esquentar. Mas ele diz assim: traze-me também pergaminhos. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Que por mais que ele já estava de avançada idade, por mais que as condições não eram boas, porque ele estava preso, ele estava acorrentado, ele estava aprisionado pelos romanos, por mais que tudo estava difícil, o apóstolo Paulo está dizendo: eu ainda estou disposto a aprender. Eu ainda estou disposto a ensinar. Eu ainda quero aprender do meu mestre Jesus e através dele ensinar também a outros. O problema é que os discípulos de Jesus não querem aprender. Os discípulos de Jesus não querem estudar as palavras de Jesus. Os discípulos de Jesus não querem ouvir as palavras de Jesus. Os discípulos de Jesus não podem vigiar com ele nenhuma hora. Os discípulos de Jesus já não estão mais atentos à voz do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus já não entenderam mais os propósitos de Jesus a respeito da sua vida. E por isso andam sem sentido e não sabem aonde querem chegar, porque não aprendem do seu Senhor. Mas o convite de Deus para nós nessa manhã de escola bíblica dominical, onde nós meditamos nesta palavra, Deus deseja nos formar seus discípulos. Aquele que começou a boa obra, ele não terminou, mas ele está aperfeiçoando esta obra. Ele não terminou de fazer nas nossas vidas aquilo que ele quer fazer. Por isso, nós não fechamos o coração para não aprendermos mais, mas nós abrimos o nosso coração para ouvirmos as doces e meigas palavras do Mestre Nazareno, para que elas gerem vida dentro de nós. Eu anotei algo aqui também: quando eu penso que sei de tudo, na verdade estou confessando através das minhas atitudes e palavras que eu ainda preciso aprender muito. Quando eu penso eu já sei o suficiente, eu já entendo bastante, eu já tive experiências demais com Jesus, eu estou apenas revelando que eu ainda não o conheço como deveria conhecer. Cada vez que eu vou para a Bíblia e eu leio a palavra de Deus, ela se renova e ela mostra para mim o quanto meu entendimento é limitado. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu percebo que eu não sei. Eu já li a Bíblia pela misericórdia de Deus algumas vezes. E eu cada vez que a leio, entendo que eu não sei nada diante daquilo que ele tem. Eu não entendo quase nada diante daquilo que ele pode me ensinar. Cada vez que nós estamos na presença de Deus, nós percebemos o que, meus irmãos? Que a presença de Deus nos constrange, porque nós podemos adorá-lo melhor. Nós podemos nos render aos pés do nosso Mestre. Nós podemos abrir a nossa mente para que somente o Espírito Santo nos guie em adoração e louvor. Nós podemos abrir a nossa alma e deixar que o Evangelho saia do entendimento e desça para o nosso coração, para que se torne prática na nossa vida. O que é ser discípulo?
Ser discípulo é saber que não sabe. Ser discípulo é buscar viver o que não vive por si próprio, porque a fonte da vida, da vivência da palavra está em Cristo Jesus. Ser discípulo é abrir o entendimento para que o próprio Espírito Santo te revele, te ensine, te guie e use pessoas para falar ao seu coração. Ser discípulo é entender que o Senhor é aquele que manda. Ser discípulo é entender que não há mais duas vontades quando eu me rendo a Cristo, mas há apenas uma vontade, a dele na minha vida. Ser discípulo não é ser convencido pela palavra, mas é ser constrangido por ela, convertido por ela, guiado para que esta palavra nos guie, curado para que esta palavra cure outras pessoas através de nós. Na verdade, todo discípulo de Jesus vai fazer as obras que Jesus fez. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores que essas. Ou seja, o desejo de Jesus a respeito de nós, em especial nós que estamos aqui nessa manhã, é que eles façam muito mais do que eu fiz. Que os meus discípulos alcancem muito mais almas do que eu alcancei. Que eles tenham um caráter aprovado e sejam usados em milagres, prodígios e maravilhas da mesma forma que eu fui. Que os meus discípulos entendam que se a minha comida era fazer a vontade daquele que me enviou, a comida deles também é fazer a vontade do mestre deles. Ser discípulo é se alimentar do céu. Ser discípulo é se alimentar da palavra. Ser discípulo é viver para a glória de Deus. Aqueles que produzem muito fruto são autênticos discípulos de Jesus. Os que buscam cumprir a mensagem contida em João, capítulo 14, versículo 12. A saber, os que creem no Senhor. Os que creem. Aqueles que produzem muito fruto. Que fruto é esse? Fala da evidência de um caráter de discípulo. Fala de um caráter de acordo com o caráter de Jesus. Fala de uma vida de acordo com a vida de Cristo em mim. Fala daqueles que por onde passam deixam a marca da verdadeira palavra que transforma. Se hoje você morresse, Deus me livre, irmão Marcelo, mas se hoje você morresse, como você seria lembrado? Que marca você deixaria? Quem aqui veio de outra cidade, outro lugar? Levante a mão. Bastante gente. Mas você já percebeu que quando você saiu de lá e o tempo passou, talvez isso aconteceu, alguém te ligou e disse: sinto sua falta, você fazia diferença aqui. Quem já passou por isso? Sinto sua falta. A gente fazia isso, fazia aquilo. Será que quando nós morrermos ou sermos arrebatados com o nosso Senhor, e eu creio nisso, será que quando nós deixarmos a vida terrena, nós vamos deixar alguma marca de discípulo na vida das pessoas? Como será sua família após a sua partida? Mas que terrível essa colocação, meu irmão. Mas é para você meditar, para você pensar. Tem gente que só funciona quando se fala o nome morte. Aí ela acorda, ela presta atenção. E quando você morrer, como as pessoas vão te lembrar? Como os seus filhos vão te lembrar? Como os seus irmãos vão te lembrar? Vão lembrar de você. Qual a marca que você vai deixar? Qual o fruto que vai evidenciar que você passou por ali? Pense bem,
Porque a Bíblia diz que nós temos uma vida. A Bíblia diz que essa vida é rápida. Um dia eu fui magro, hoje eu estou mais gordinho, aleluia. Mas todos nós fomos crianças. E hoje as crianças cresceram, estão crescendo, estão desenvolvendo. E hoje, talvez aquelas crianças já estão mais próximas do fim do que estavam antes. Cada dia nós não vivemos um dia a mais, nós estamos vivendo um dia a menos, porque estamos nos aproximando do fim. Vocês estão entendendo? Aleluia? Está assustado? Graças a Deus. Aleluia. Então, você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, ou você só simpatiza da fé cristã? Porque você acha que o padrão moral é um padrão agradável. Você crê de fato em Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você apenas gosta da fé cristã? Porque o verdadeiro discípulo crê de todo o coração. E o crer aqui implica naquele que crê e pratica. Nós já falamos muito, Tiago capítulo 1, versículo 22, onde Deus nos dá uma ordem: não sede somente ouvintes da palavra, mas sede também praticantes dela. Crer, quando eu creio, eu pratico. Quando eu creio, eu vivo. Quando eu creio, eu revelo o caráter de Cristo através da minha vida. É por isso que Salomão, quando escreveu Provérbios, disse assim, que ficar somente nas palavras leva à pobreza. Ou seja, uma pessoa que só fala vai acabar em pobreza, porque ela não tem atitude, não tem ação, não tem vida. A maior dificuldade hoje da igreja cristã é que a igreja tem um bom discurso, mas sua vida não compactua com o seu discurso. E Deus nos chamou como igreja para quebrarmos isso. Eu achei que eu ia ouvir um glória assim, abençoado. Mas eu sei que isso assusta, porque às vezes a gente tem dificuldade de tratar o caráter de nós mesmos. Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas, porque nós acostumamos a viver uma vida apontando o dedo para os outros. E Deus nos chamou para sermos a resposta da oração daqueles que já se foram. Um dia, a igreja do passado orou e disse: Deus, levante pessoas cheias do teu Espírito. Um dia Jesus orou e disse: Pai, eu oro para que nenhum deles se percam, para que o Senhor os guarde, guardem a fé. Um dia, os seus pais, seus familiares oraram e talvez ainda orem por você, dizendo: Deus, usa aquela pessoa, levanta ela como um verdadeiro, como uma verdadeira discípula, um discípulo do Senhor, para que esse mundo ainda creia que o Evangelho é o poder de Deus que transforma. Há uma expectativa sobre nós, não da terra, mas do céu, dizendo: façam a palavra valer a pena. Primeira palavra que revela o caráter destes que estão dentro da igreja é, diga comigo, discípulo. Segundo, santos. Aí pega um pouquinho, né? Todos os crentes são chamados na Bíblia de santos. A santidade é um dos alvos primordiais de todo cristão, ou seja, ela é prioridade na vida do cristão. E aqueles que aceitam a mensagem de salvação, por isso mesmo, são denominados santos. Em Cristo, o ser humano vai sendo transformado em seu caráter moral, mediante o fruto do Espírito. Em Cristo, o ser humano vai sendo transformado. Isso me dá a entender claramente que fora de Cristo ninguém pode ser transformado. Só existe um que pode escrever novas histórias, e o nome dele é Jesus. Só existe um que pode fazer de novo, a pessoa fazer nascer de novo, e o nome dele é Jesus.
Só existe um que pode nos curar. E a boa notícia é essa, que o nome dele é Jesus. Então, fora de Jesus, o caráter moral dificilmente será mantido ou permanecido. Fora de Cristo, não posso afirmar que é impossível, porque nós sabemos que o que determina a moral são as leis, e as leis vêm da palavra de Deus. Não podemos afirmar que não exista, mas a palavra de Deus, através da pessoa de Jesus, que é a revelação dessa palavra, ela gera em nós temor, e gera em nós o temor de praticarmos a sua palavra. E como nós temos essa evidência? Mediante o fruto do Espírito. Ou seja, tudo que nós temos falado, a evidência de que Ele está em mim, porque Ele diz: sede santos como eu sou santos. Sede santos. Ou seja, você é tão meu discípulo, você está tão diante de mim, você me busca, que por se aproximar de mim, você se torna parecido. E da mesma maneira que eu sou santo, você passa a ser santificado por mim, por meio do Espírito Santo, e a evidência disso é o fruto que está em você. Nós percebemos que o fruto é que revela a santidade. Nós percebemos que o fruto do Espírito é que revela a santidade. Nós temos muitas dificuldades, eu tenho muitas dificuldades com muitas coisas, mas quando eu dobro os meus joelhos e eu oro ao Senhor e apresento essas necessidades, dificuldades diante dEle, Ele derrama algo no meu coração que se chama graça, e essa graça vai me transformando. E a Bíblia diz em Tito 2,11 que a graça nos ensina a renunciar os desejos da carne, as paixões infames, as vontades carnais. Então, através da sua graça, eu alcanço pela fé a salvação. Através da sua graça, quando eu estou diante dele, ele me ajuda a fazer aquilo que eu não poderia fazer. Ele me ajuda a abrir mão daquilo que eu não poderia abrir mão. Ele me ensina a viver uma vida de santidade, separado do mundo, separado do pecado, em busca do céu, em busca de estar com Ele, em busca de viver para Ele. Então, eu não posso, mas quando eu dobro os meus joelhos, eu tenho a certeza de que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque a graça vem e nos leva a sermos aquilo que nunca poderíamos ser. Prova disso é quantos de nós nunca colocaríamos o pé numa igreja evangélica. Prova disso que nós muitas vezes falamos como pessoas no geral, que nunca conseguiríamos deixar aquele vício para trás, nunca conseguiríamos abrir mão de determinadas coisas, mas a presença, a graça de Deus foi tão grande que nós nos separamos daquilo, e hoje podemos dizer que graças a Deus nós somos santos, separados da vontade do homem, vivendo pela vontade de Deus. O nome de Deus é santo, e os que confiam em Cristo, ungido de Deus, compartilham agora também no futuro de sua perfeita santidade, mediante a regeneração de aspectos de sua natureza. Ou seja, pelo sangue de Cristo, o novo nascimento é acessível a mim. E por causa do novo nascimento eu posso estar na eternidade com Cristo Jesus. Nas páginas do Novo Testamento, a palavra santo é aplicada aos crentes em 3 sentidos, a saber, primeiro, como membros de uma comunidade visível e local, ou seja, eles congregam, eles entram no templo, eles cultuam a Deus, eles levantam as mãos, eles têm gratidão na sua alma, porque eles sabem que eles fazem parte da igreja que foi chamada para ser santa, e eles também foram chamados para ser santos. Segundo, como membros da comunidade espiritual,
Ou seja, por mais que eles vivam no corpo dessa carne, na vida que nós vivemos aqui na terra, eles sabem que isso não é o fim, mas é apenas o começo de alguma coisa. E que um dia todos nós, como seres espirituais, estaremos eternamente com Cristo em glória. E por isso nós pensamos naquilo que é do alto, vivemos em função daquilo que é do céu, manifestamos a vontade do céu, temos a sabedoria do céu, o caráter de Cristo em nós. Por quê? Porque nós participamos de uma comunidade visível e local, mas nós sabemos que nós somos espirituais. E terceiro, como pessoas individualmente santas. E eu pontuei assim: se salvação é individual, a santidade também é. Porque a nossa busca é pessoal, busca de santidade, ela é secreta. Não há como fazermos ninguém salvos. Nós não podemos salvar, a não ser por meio do Espírito Santo, a nós mesmos. Como assim? Quando nós nos colocamos na presença de Deus e buscamos a Deus com todo o nosso coração, nós alcançamos a salvação. Não é para nossa família, porque primeiro é eu e a minha casa. Então primeiro a salvação vem para mim. Quando eu busco a Ele primeiro, a santidade vem para mim. Ela é individual, porque eu não vivo a vida dependendo da santidade dos outros. Eu vivo minha vida cristã dependendo do meu compromisso com Deus. A vida cristã depende da minha vida com Deus, do meu compromisso que eu tenho com Ele, e não do testemunho dos outros. Se ninguém quiser ser santo, eu devo ser, porque eu sei que Ele me chamou para a santidade. Por isso que se os santos se quiserem se tornar pecadores, no sentido daquele que pratica o pecado, não como uma forma de acusação, de julgamento, não, de uma forma simples, aquele que permanece na prática daquilo que é amoral, daquilo que faz errar o alvo, errar o céu, vai contra a palavra. Se as pessoas quiserem viver tudo isso que é errado, no sentido da visão da Bíblia Sagrada, eu não vivo. Porque a minha fé não está firmada nas pessoas. A minha fé está firmada em Cristo Jesus. E eu sou santo porque Ele é santo. É por isso que Jesus diz assim: eu quero que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Aí não tem jeito, tem que amar. Porque Ele nos ama em todo tempo. E nós já vamos falar sobre isso. Então, primeira palavra que revela, os membros da igreja, eles são discípulos, eles são santos, eles são separados do mundo, das coisas que não agradam a Deus. É mentira, o santo ele não mente. É falsidade, o santo não é falso. E a fofoca, o santo não faz fofoca, porque a luz não tem comunhão com as trevas, meus irmãos. Me veio na memória um versículo de Provérbios que diz: há uma geração que diz que é pura, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Como assim? Existem pessoas que estão erradas, que não vivem a palavra, mas dizem que são santas. Como assim? Para ficar mais claro, são pessoas que frequentam igrejas, leem a palavra, mas não deixam de cuidar da vida dos outros. Pessoas que dizem que são cristãs, mas não vivem como Cristo, porque não têm vida com Cristo. Não buscam a Cristo, buscam a sua própria glória, porque o seu Deus é o ventre. Sua vontade está acima da vontade de Deus. Existem pessoas que se dizem puras, mas que nunca foram lavadas no sangue de Jesus. Por quê? Porque a única condição para se lavar no sangue de Jesus se chama arrependimento. E elas nunca se arrependeram. Elas nunca se renderam a Jesus. Elas têm
Elas foram convencidas pela palavra e não convertidas pela palavra. Então quem é o santo? O santo é aquele que não se contamina. É aquele que ele não se assenta, ele não conversa, ele não compactua com aqueles que escarnecem de Deus e daqueles que são de Deus. A única vez que eles vão lá é para evangelizar e falar que Deus é aquele que transforma o caráter de um homem e o caráter de uma mulher. Terceira palavra, eleitos. A palavra usada em Efésios 1:4, para eleito é escolhido. O que diz em Efésios 1:4? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aqui eu já quero desmistificar, alguns fantasmas da teologia que falam sobre a predestinação, que o indivíduo ele já é predestinado ao céu. Nós não cremos que o indivíduo é predestinado. Nós não cremos que uma pessoa, a partir do seu nascimento, já é determinado se ela vai ser salva ou não. O que nós cremos, meus irmãos? Nós cremos que cada um tem a oportunidade de se render a Cristo, conforme o texto de 1 Timóteo 2:4, que diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Que diz que Deus amou o mundo, e não o mundo dos salvos, mas todo mundo, todas as criaturas, e que ninguém vai poder afirmar diante de um Deus que é vivo, santo, justo e maravilhoso, que não teve oportunidade de salvação. Nós não vamos ter desculpas, como nós sempre ouvimos aqui, senão nós não precisaríamos de julgamento, porque eu já nasci para a salvação, eu já nasci para estar diante de Deus, eu já nasci para viver a eternidade com Cristo. Não é assim. Então o que nós entendemos? Que todos nós temos o livre acesso ao trono da graça, a fim de que possamos receber misericórdia. E que essa graça não é uma carta branca para que eu possa fazer o que eu quero, mas que essa graça ela é tão poderosa, essa graça ela é tão viva, que ela de fato me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como o Senhor me amou, e viver uma vida sóbria, justa e piamente neste mundo. Essa graça é tão poderosa que ela me ajuda a viver a palavra, ela me sustenta, porque a graça é fruto da ação de Cristo no Calvário, graça é fruto da obra redentora do Senhor na cruz, graça é fruto do sangue de Jesus. E quando nós falamos de sangue, nós falamos de perdão. Quando nós falamos de perdão, falamos de nova aliança. E quando falamos de nova aliança, falamos de um compromisso verdadeiro. Um novo testamento vos dou. Foi isso que Jesus disse. Então, quando nós falamos de eleição, nós não estamos falando daqueles que já foram eleitos por Deus. Não, nós estamos falando que Deus nos chamou como povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, eleitos, raça eleita. As pessoas não são, aqui diz que as pessoas são escolhidas por Deus para a salvação, e a evidência da eleição é autenticada pelos frutos. Todo aquele que é salvo tem o fruto, mas nós não somos escolhidos para sermos salvos. A verdade é que nós por nós mesmos não podemos, mas a porta está aberta e ela é estreita. E todo aquele que segue o caminho estreito alcança a salvação. E olha o que a lição diz aqui. E é interessante que eu tirei uma dúvida de uma pessoa essa semana a respeito disso. Não há nada que nos separe do amor de Deus, e isso é verdade. Conforme a palavra que está em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. E a pergunta que me fizeram foi essa: se não há nada que me separe do amor de Deus, então eu não preciso fazer nada. Não é isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aqui, está dizendo. Ele está dizendo que não há nada que nos separe do amor de Deus. Então está falando da relação do amor de Deus para a minha vida. Então, quando depende de Deus,
nada pode nos separar dele. Você está entendendo isso? Quando depende de Deus, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem fome, nem espada, nem nudez, nem perigo, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. E quando depende de nós, aí o pecado pode nos separar. Porque a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então que fique claro na nossa mente, no nosso entendimento, quando depende de Deus em relação a nós, nada pode nos separar porque Ele nos ama todos de uma forma igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Uns são salvos, outros não. Uns são melhores, outros são piores. Deus, Ele não é assim. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Mas quando depende de nós em relação a Ele, o pecado bate à porta. E que nós vigiemos em todo o tempo, para que não caiamos nas tentações. Ficou claro isso? Pode falar, pastor. Isso. Isso, conforme a palavra. Até o fim. A forma bem clara para a gente entender essa questão de predestinação é simples. Se eu estou vivendo a Bíblia, buscando a Deus, buscando comunhão com Deus, eu estou predestinado aonde? Ao céu, não é? Eu não estou buscando, eu não estou ali na presença de Deus, adorando a Ele, buscando a Ele, reconhecendo que Ele é o Salvador e Senhor, não só uma vez, mas todos os dias da minha vida. Então, é muito provável que eu vá ao céu, não é? E agora, se eu vivo uma vida moral, uma vida errada, uma vida de práticas que desagradam a palavra de Deus, eu minto, adultero, fico mexendo com o que não é para mexer, vivo em feitiçarias, em coisas, e outras muitas coisas, que se a gente for nomear aqui já foge bastante, mas se eu vivo uma vida que não agrada a palavra de Deus, então quer dizer que eu estou predestinado ao inferno. Pronto, é muito simples. Às vezes o problema é que a gente complica demais, não é, pastor Raimundo? As pessoas complicam demais, mas o caminho continua sendo estreito, e a porta também, viu? Tem até um hino que diz: se o caminho é estreito, a porta é também. Aleluia. Olha a pergunta que eu vou fazer para nós. Ficou claro, irmãos? Claro? Tudo certo? Você tem certeza da sua salvação? Crê de todo o coração que foi lavado pelo sangue de Cristo e regenerado pelo Espírito Santo? E como eu vou saber isso? Você se sente plenamente amado por Deus, perdoado por Ele, e descansa na certeza de que nada pode separá-lo do amor de Cristo? Se você crê em Deus, você está descansando em Deus. Se você crê em Deus, você sabe que você é amado por Deus. Eu sei que nós declaramos aqui e falamos a respeito disso, mas quando nós vamos aconselhar pessoas, lidar com pessoas e tratar corações, você acaba percebendo, e às vezes olhando para dentro de nós mesmos, que existem muitas pessoas que não se sentem amadas por Deus. Por quê? Porque teve um trauma na infância,
com o pai, por exemplo. E ela associa a figura paterna com a figura de Deus, que é o nosso pai. E ela não consegue entender que Deus é pai e ama. Um exemplo, o pai abusou sexualmente dela, ou dele. E ele não consegue associar, ele não se sente amado por Deus. Ele não se sente amado, ela não se sente amada. Pessoas que, infelizmente, dizem que são amados por Deus, mas têm complexo de inferioridade. Ou seja, precisam de atenção, têm uma carência extrema, uma carência excessiva. E isso mostra o quê? Que não tem convicção do amor de Deus. Pessoas que têm complexo de superioridade, se sentem maiores que todas, mais plenas, mais completas, são melhores. Isso demonstra o quê? Tem um problema na alma, porque geralmente quem é dessa forma, na verdade, se sente inferior, e por isso que age como se fosse superior, entende? Então, não é apenas nós balançarmos a cabeça e falarmos assim, eu sei que eu sou amado e eu descanso em Deus, porque eu creio nele, mas isso tem que ser demonstrado, através de uma nova natureza, de um novo coração. É por isso que nós estamos falando das palavras que descrevem os membros, e não de uma forma aparente, mas de uma forma que realmente seja evidente através de ações, reações, motivações. Porque eu posso falar que eu sou amado, mas Deus sabe que eu não me sinto amado. Eu posso falar que eu sou crente, mas Deus sabe que eu não creio no meu coração. Tomé não andava com Jesus? Andava ou não andava? Sim, não andava? Sim. E Jesus não disse que ele era incrédulo? Disse ou não disse? Pedro não andou com Jesus e negou? Judas não andou com Jesus e traiu? Então é possível você andar com Jesus e não ter um coração transformado. Só que o mais lindo na Bíblia é que Jesus nunca desiste de nós. Porque Tomé era incrédulo, mas Jesus foi lá e curou Tomé. Pedro negou, mas Jesus foi lá e restaurou Pedro. Só não restaurou Judas porque Judas tomou a decisão errada e não quis. Se enforcou, aí não teve jeito. Mas se ele tivesse corrido para a cruz, na cruz, ele iria entender o que significava perdão, amor e misericórdia. Então, meus irmãos, esse é o propósito. Não apenas termos um entendimento, mas termos uma vida de acordo com a palavra de Deus. Quarta palavra, sacerdotes. E nós já vamos nos encaminhando para o final, não se assuste, mas o tempo não para, ele voa. Nós somos sacerdotes também. Aqueles que fazem parte da igreja, eles são sacerdotes do Senhor. 1 Pedro 2,5. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos que ao longo da palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, sacerdote eram aqueles que faziam parte da tribo de Levi, que faziam parte da tribo. Só era sacerdote quem nasceu naquela tribo. Sumo sacerdote era o único sacerdote sumo que havia, era aquele que entrava, sacrificava um sacrifício de animal a Deus, pedindo perdão do povo a Deus do povo, pedindo perdão dos pecados do povo para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o sumo sacerdote era este, que entrava lá, pedia perdão para que o povo fosse perdoado. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele é sumo sacerdote por excelência. Por que ele é o sumo sacerdote? Porque ele mesmo se apresentou como sacrifício puro, vivo e santo, agradável a Deus. Ele se colocou como sacrifício para que nós tivéssemos a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. E no momento que Jesus está na cruz como um sacrifício vivo,
e agradável, porque agradou ao Senhor moê-lo. Quando ele está na cruz, ele diz: está consumado. As trevas vêm, o céu fica escuro, a terra começa a tremer, todo mundo começa a fugir e se assustar. O centurião faz aquela declaração: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A Bíblia diz assim, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir de agora, não é mais só o sumo sacerdote que entra na presença de Deus. Quem pode entrar na presença de Deus? Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Cristo é o cabeça de um corpo que é a igreja. E nós estamos falando das palavras que caracterizam os membros deste corpo. A palavra sacerdote fala daquele que é o intercessor, aquele que tem o papel de interceder pela conversão daqueles que se acham distante de Deus, trazendo-os também pela evangelização, isto é, a pregação da palavra. Quem é o sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede pelo povo. Sacerdote é aquele que vai até a presença de Deus e apresenta a necessidade dos demais. Não há mais restrição, não há mais desculpa, nós temos um acesso que é livre, aleluia. Quem é o sacerdote? Aquele que não tem medo de pregar a palavra de Deus. Um sacerdote fez a diferença na história de uma nação. E quem foi? Samuel. Ele era um sacerdote. E ele levou uma nação a converter-se ao Senhor. Que dirá nós que por meio de Cristo Jesus temos o sacerdócio real disponível para nós. Homem, mulher, você é sacerdote de Deus. Deus não faz distinção de sexo, de gênero. Você ministra diante de Deus, você pode orar, você pode buscar, você pode apresentar outras pessoas diante de Deus, mas o mais principal é apresentar a sua vida diante do Senhor. Aleluia, aleluia. E a quinta palavra, que descrevem os membros da igreja, vocês estão entendendo? Estão gostando? Se não tiver, pode falar também, aleluia, glória a Deus. A última palavra que descreve aqueles que são membros da igreja, para mim essa é a palavra que mexe mais fundo. Por quê? Porque fala daqueles que são os do caminho. Como assim os do caminho? É uma palavra que foi usada 6 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. O termo caminho era empregado para se referir ao cristianismo como a estrada de Deus. Porque Jesus afirma o quê? Eu sou o caminho. Então aqueles que seguem a Cristo, eles são os do caminho. Porque eles afirmam que são dirigidos, eles afirmam que são guiados, eles afirmam que eles seguem o caminho da verdade. E é por isso que eles são chamados os do caminho. E a pergunta que fica para minha alma e para a sua nessa manhã: que caminho você tem seguido? Porque você só pode fazer parte daqueles que são do caminho se você seguir o verdadeiro caminho. Uma vez eu estava pregando, se não me engano foi naquela igreja Brasil para Cristo aqui em cima, no Alto da Bela Vista. E no meio da ministração Deus me deu uma inspiração. E eu falei assim, que aquele que é o caminho, uma vez que eu me entrego diante dele, ele é o caminho que vai diante de mim, construindo um caminho para que eu possa andar de acordo com a sua vontade. E isso é uma verdade. Porque quando nós estamos sem Jesus, nós não temos uma direção, nós não sabemos aonde nós vamos. Mas quando nós entramos na presença do Senhor Jesus, Ele vai nos mostrando o caminho que temos que seguir. E Ele está indo diante de nós, não construindo uma passarela, uma ponte, não, mas nos levando à estrada da salvação. E quem é essa estrada? É Ele mesmo.
Por isso que Ele vai adiante de nós construindo um caminho para que nós possamos andar em segurança. Para que nós possamos andar com firmes pisadas, firmes passos. Não nos desviando no caminho da impiedade ou seguindo a vaidade das tentações. Cedendo aos princípios da carne do mundo, de uma natureza pecaminosa e caída. Mas sim andando de acordo com a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou perguntar algo para nós, mais uma perguntinha, porque a dúvida, no sentido do aspecto de questionamento que nós estamos aplicando aqui, ela faz a gente pensar. E eu gosto de trabalhar o ensino com essa ferramenta, porque senão você se acostuma ouvindo, e nunca olha para dentro de si e trabalha a dúvida. O que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer a partir de hoje? Por que eu tenho que aprender isso? Então eu gosto de usar essa ferramenta. E a pergunta é, quando as pessoas olham para você, elas percebem que você está no caminho do céu? Ou não? Quando as pessoas olham para você, para mim e para nós, elas percebem que nós estamos seguindo o caminho verdadeiro? Vamos ir mais longe? Quando você está na sua casa, seus familiares percebem que você faz parte do caminho? E no seu trabalho? E no seu cultuar a Deus? Uma pessoa não crente que vem à igreja percebe que você tem algo diferente pela sua adoração? Ou a gente está mais preocupado com o horário que tem que acabar, porque passou do horário do louvor, porque isso, porque aquilo, e esqueceu que o centro do culto ainda é Jesus? Será que se alguém olhar para o nosso culto, vai entender que é um culto daqueles que fazem parte do caminho? Porque se é do caminho, quer dizer que tem verdade nesse culto. E se tem verdade é porque tem vida, não tem? Qual a evidência que nós fizemos parte deste caminho? Quando nós cumprimos a palavra. E é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aquele que faz parte da igreja de Cristo, não da Assembleia de Deus Filadélfia, mas da igreja do Senhor Jesus, a igreja que ouvirá a trombeta, ouvirá o som, ouvirá o chamar do Senhor, e encontrará o Senhor nos ares, terá um novo corpo, um novo nome, uma nova natureza, e ficará eternamente com o Senhor Jesus. Eles sabem que um culto de adoração a Deus é apenas uma preparação para aquilo que eles estarão eternamente fazendo no céu. É por isso, meus irmãos, que nós somos tão enfáticos no culto. Por isso que o culto tem que ser para o Senhor. Por isso que tem que ter vida no culto. O que você vai fazer na eternidade se você não consegue adorar Jesus aqui? Primeiro que quem é do caminho adora livremente, sem se preocupar com quem está na volta ou não. Por isso que a gente faz culto na praça, irmão. Porque nós entendemos que é tempo de adorarmos a Deus em todo lugar. Por isso que nós já fizemos culto em escolas. Por quê? Porque os alunos precisam saber que escola também é lugar de adorar a Deus. E adorar como? Através da minha vida. As pessoas têm que olhar para nós e saber que ali vão aqueles que seguem o caminho da verdade. Eles não se conformam em viver uma vida normal, eles seguem o caminho. No lugar de odiar, eles amam. No lugar de se vingar, eles dão a outra face. No lugar de ferir, eles curam. Em vez de guardar mágoas, eles perdoam. Em vez de receber, eles dão, porque eles sabem que é melhor dar do que receber. Quem são estes que fazem parte da igreja? Eles são os verdadeiros discípulos.
Eles são os verdadeiros santos, os verdadeiros eleitos, os verdadeiros sacerdotes e os verdadeiros do caminho. Porque eles não seguem uma doutrina de homem, eles não seguem uma filosofia, eles não seguem uma religião, mas eles seguem a própria palavra de Cristo Jesus. E eu concluo dizendo que tudo fará sentido na nossa vida. Se quiser chamar as classes, pode chamar, viu? Eu concluo dizendo que tudo na nossa vida, como cristãos, só fará sentido quando nós formos verdadeiros em tudo que nós fizermos. Se é para servir, eu vou servir com verdade. Não importa quem seja, não importa onde eu esteja ou como seja, eu estou servindo. Lembro de um testemunho de um irmão que estava no aeroporto e ele estava com uma camisa azul, sentado no McDonald's lá em Porto Alegre, terra boa, né? Glória a Deus, né, irmão Cromar? Aleluia. E ele pegou, comeu uma tortinha, uns negócios ali, e ele levantou com a bandeja e colocou no balcão. Aí, um outro senhor que estava sentado viu ele de camisa azul no McDonald's. Disse assim, é um garçom, né? Seu guri, dá uma limpadinha na minha mesa aqui. Aí diz, pois não, senhor. Aí esse pastor foi lá e pegou o paninho, foi lá, limpou a mesa, recolheu as coisas e perguntou assim, o senhor precisa de mais alguma coisa? Aí ele, não, obrigado. Esse pessoal é meio porco, né? O gaúcho tem disso, né? Meio porco, deixa tudo sujo aí, diz que o cara reclamou e tal. Aí o que ele fez? Deixou as coisas, colocou no lixo, colocou o paninho que ele tinha limpado no lugar, e ele sentou de novo na mesa, junto com o ministro de louvor da igreja, e continuou a fazer o que estava fazendo. Aí essa pessoa que confundiu ele, olhou para ele e ficou constrangido. Por quê? Porque mesmo ele não sendo um funcionário, ele foi lá e serviu. E aí ele falou, pô, meu irmão, me perdoe aí, me perdoe. Estou contando mais ou menos como é o testemunho, né? Me perdoe aí, te confundi, essa camisa azul também não ajuda, né? O McDonald's azul, confunde tudo. Aí esse pastor falou para ele assim, é um prazer te servir. Meu pai é dono disso tudo aqui. Aí ele, do McDonald's? Não, de toda a terra. E ele me colocou aqui exatamente para isso, para servir você e para falar desse amor que transforma a gente. É isso que as pessoas precisam ver. Sabe qual é a dificuldade? Porque o mundo está olhando para nós e pensando assim, são eles que têm uma palavra diferente, eles que têm um linguajar diferente, eles que têm um caráter transformado, são eles que podem trazer paz no meio de tanta aflição, eles têm algo que nós não temos, eles têm Jesus. Só que eles olham para nós e às vezes eles veem o quê? Porque se as coisas saem do seu controle, você briga, dá piti, faz confusão, faz barraco. Fala barraco aqui, barraco. Na minha terra, eu nasci na praia, lá a gente diz que é marisqueiro, né? Marisqueiro porque come marisco, gosta de marisco. Marisqueiro lá do interior do Rio Grande com Santa Catarina, diz, mas faz um tendel, né? Faz um vendaval, uma tempestade num copo d'água, por pouca coisa. Nós não fomos chamados de discípulos. Fomos ou não? Não fomos chamados de santos, de eleitos. Não fomos chamados de sacerdote. Não fomos chamados daqueles que são do caminho. Então sejamos com verdade. Sejamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que esse mundo olhe para nós e veja a diferença em nós. Chega de mentira no meio da igreja, chega de corrupção no meio da igreja, chega de falsidade. Ninguém mais tolera essas coisas. Nós somos chamados para vivermos a palavra de Deus. Chega de fofoca no meio da igreja. A morte e a língua estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto.
E se você ama fofoca, você vai acabar indo para o inferno, meu irmão. Converta-se ao Senhor, reconheça, chegue em alguém de confiança, no pastor, na sua liderança, nossa pastora que está aqui, e diga: pastora, ora por mim porque eu sou um baita de um fofoqueiro. Bota a mão na minha cabeça e diz assim: sai fofoca em nome de Jesus. Mas pelo amor de Deus, não permite-se viver uma vida de engano no meio da verdade. Aleluia, amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. E nós aqui da classe dos adultos, esse é o momento que você vai ser sincero com Deus. Nós vamos ser sinceros, verdadeiros. Senhor, eu sei que eu estou no processo de ser discípulo. Eu sei que eu estou no processo de me tornar santo como o Senhor é. Eu sei que eu estou no processo. Me ajuda a ser como o Senhor é. Nós somos seres humanos em construção. Todos os dias Jesus nos constrói. Mas nós não desistimos. Porque aquele que começou, ele vai terminar a obra. Amém? Vamos orar. Deus falou com você nessa lição? Falou muito ao meu coração. Pai, nós oramos, Senhor. Tua palavra diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? E ela continua dizendo: aqueles que são puros de mãos e limpos de coração, eles subirão ao monte santo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, Pai. E eu oro juntamente com os meus irmãos, como teus filhos, Senhor, clamando tua misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas omissões, nossas inconstâncias, pelas vezes que nós não revelamos o caráter de Cristo através das nossas ações, pelas vezes que nós não agimos conforme tua palavra. Pai, eu oro para que o teu sangue seja sobre nós, para que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. Eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos como o Senhor é, a termos um caráter aprovado, a sermos luz neste mundo e sal nessa terra. Senhor,